Você pode abrir sua Bíblia lá em Hebreus, você está pronto para receber a palavra de Deus? Eu só queria pedir um favor ali para o Guilherme. Você poderia apagar só essa luz aqui? Está de manhã, é muita luz, é muita glória. E se você puder acender, aqui não tem, né? Ah, tem ali, né? Se puder acender só essa daqui, porque à noite eu consigo ver, mas de manhã eu não sei o que acontece. Isso, obrigado. Muito obrigado. Você pode dizer assim comigo: eu cresço, eu progrido e eu prospero, fundamentado na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 6. Livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Se você encontrou, você pode dar um glória a Deus? Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Veja bem, irmãos, quando o autor de Hebreus fala a respeito desses 6 tópicos: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno, ele está se referindo às 6 doutrinas, aos 6 fundamentos do ensino do corpo de Cristo. O que ele está querendo dizer? Uma igreja que tem como Jesus Senhor e Salvador, ela tem que abordar, ela tem que ensinar para o seu povo esses 6 tópicos. Tem que ser falado sobre mudança de mentalidade, que é o arrependimento, metanoia. Tem que ser falado sobre a imposição de mãos, uma transferência de unção. Tem que ser falado sobre a ressurreição dos mortos. Cada um desses tópicos. E nos últimos domingos, nós abordamos cada um desses tópicos. Falamos a respeito disso, trouxemos o ensinamento a respeito disso. E hoje nós vamos encerrar falando a respeito do juízo eterno. Você está pronto para isso? Eu vou contar o seu final, tá certo? Eu vou revelar o seu futuro hoje. E não é pelas cartas, é pela palavra de Deus. Amém? Se você passar aí para frente e abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 9, versículo 23, nós vamos ler a respeito do sacrifício de Cristo Jesus, que hoje é uma manhã de ceia. E está escrito assim, Hebreus, capítulo 9, versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem como tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, diga agora. Porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, porém, depois disso, o juízo. O que ele está querendo dizer o seguinte? Ele está querendo dizer da seguinte forma: antes da fundação do mundo, antes do mundo ser criado, das coisas terem sido criadas por Deus, na mente de Deus, o sacrifício de Cristo já estava estabelecido. Porque Deus, ele é eterno.
Deus, ele é atemporal, ele está fora do nosso tempo. Deus, ele conhece todo o passado, todo o presente, todo o futuro. Então, na mente de Cristo, o sacrifício, na mente de Deus, o sacrifício que iria acontecer, eterno, redentivo, já estava pronto. Posso ter um amém? Daí ele está falando o seguinte, olha, como o sacerdote antigamente entrava no tabernáculo todo ano para poder fazer um sacrifício para cobrir o pecado, porque o pecado não era, no pecado da antiga aliança, ele não foi destruído, ele não foi aniquilado, a natureza de pecado. Ele era apenas coberto. É aquela poeira que às vezes você varre por debaixo do tapete. Eu espero que você não faça isso na sua casa. Sabe quando você pega e joga ali por debaixo do tapete, dá um chutinho assim, pronto? O pecado era mais ou menos dessa forma. Ele não era tratado, ele era coberto pelo sangue de quê? De animais. Porém, vindo Jesus, aqui está dizendo no versículo 26, no final do versículo 26, Jesus se manifestou de uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, ele se entregou como sacrifício, ele se entregou como oferta, ele veio para aniquilar, para destruir o pecado. Por isso que a Bíblia fala que o pecado não pode mais nos dominar. Porque nós não temos, depois que recebemos Jesus, nós não temos mais uma natureza de pecado. Nós temos a natureza de Deus habitando dentro de nós. Posso ter um amém? Então Jesus veio para destruir o poder do pecado. Se destruir o poder do pecado, Satanás não pode mais atuar nas nossas vidas. Satanás não tem mais poder para poder fazer algo nas nossas vidas. Foi nos dado autoridade sobre ele, nós estamos acima de toda a influência do inferno, de toda a influência das trevas. Amém? Então Jesus veio fisicamente na sua primeira vinda, há mais de 2000 anos atrás. Nasceu através de uma jovem, cresceu, se desenvolveu como todos nós, passou todas as necessidades humanas, chegou o momento do seu ministério público, Jesus ele veio a público, Jesus ele cumpriu o propósito dele, ele cumpriu aquilo que estava se referindo, a palavra se referia através da vida dele, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Ele está vivo. Daí, irmãos, há umas promessas na Bíblia que fala que Jesus, a igreja, quando ele ressuscitou, ele inaugurou um novo tempo. Esse novo tempo que ele inaugurou chama-se igreja, o tempo da graça, o tempo da salvação, é o tempo que nós estamos vivendo. Desde o momento que ele ressuscitou até o dia de hoje, até agora, nesse segundo, e nesse segundo, e nesse segundo, nós estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da igreja. Não é mais o tempo dos gentios, aqueles que não têm Jesus, não é mais o tempo dos judeus, é o tempo da igreja. Todo aquele que aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele está salvo. Amém? E há umas promessas na palavra do Senhor dizendo que Cristo irá buscar a sua igreja. Nós vamos passar por uma fase, nós vamos passar por um momento chamado arrebatamento. O arrebatamento, Jesus não vai pisar na terra. O arrebatamento, Jesus vai surgir nas nuvens e nós, igreja, vamos subir e nos encontrar com Ele. O nosso corpo, esse corpo que você subjuga, que você faz dieta, que você enfia Coca-Cola, açúcar e tudo mais, esse corpo será um corpo totalmente transformado de corruptível para incorruptível no abrir e no fechar de olhos. Como que isso vai acontecer? É Deus que sabe, é Deus que resolve, eu só sei que vai acontecer isso conosco. Se você não morrer, se você não fechar os seus olhos, fechar os seus olhos aqui e abrir no céu, nós vamos passar pelo arrebatamento. E o arrebatamento é a igreja subindo e encontrando com o Senhor.
O Senhor não pisa na terra. A igreja subiu e encontrou com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Chegou lá no céu, o que vai acontecer? Vai ser a melhor festa que você já foi em toda a sua vida. Em toda a sua vida. Eu espero que tenha um buffet maravilhoso, certo? Por quê, irmãos? Porque a gente vai comer, Jesus quando morreu, ressuscitou, apareceu para os discípulos, comeu, eu espero que talvez a gente vai comer também, né? Não sei. Eu falei com o pessoal aqui um dia, uma certa vez, se morrer para poder chegar até o céu, será que é rápido ou é devagar a viagem? Porque eu prefiro morrer de barriga cheia, tomado banho limpinho, para poder viajar tranquilo. Né? Não sei, o céu talvez a extensão pode demorar muito, né? Para poder subir, eu prefiro ir de barriga cheia, de preferência também um agasalho, não sei se é frio, né? Então, beleza. Brincadeiras à parte, mas vamos lá. Então, beleza. Chegou, a igreja subiu. Vai começar um novo tempo, tanto no céu quanto na terra. Amém? O que vai acontecer na terra? Na terra vai acontecer um período de 7 anos de tribulação. Nesse período de 7 anos, vai acontecer os eventos que estão descritos em Mateus capítulo 24. Certo? Nesse período que vai acontecer esses eventos. O anticristo vai aparecer. Você vai ver quem que é o anticristo? Você tem interesse em saber quem que é? Queima ele. Gente, o anticristo na verdade é Satanás. Todo mundo que se opõe a Cristo é Satanás. Pronto, acabou, né? É um sistema que Satanás está montando. Então aqui na terra vai haver o período da tribulação. Grandes coisas e terríveis coisas vão acontecer. A ponto das pessoas quererem desejar a morte, elas não vão conseguir morrer. Porque a morte não vai existir mais. Mas, eu e você, diga glória, estaremos no céu, na festa, nas bodas do Cordeiro. Amém? Nesse período de 7 anos, da festa, das bodas do Cordeiro, vai acontecer uma coisa. Nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Nós vamos prestar contas ao Senhor. E aqueles que são os não crentes também vão prestar contas ao Senhor. Então, em primeiro lugar, eu vou falar a respeito da prestação de contas daqueles que não são crentes. Amém? Eu não vou falar de você agora. Eu vou falar daqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador. Daqueles que já morreram sem Jesus. Eu espero que você não fique triste, porque talvez você fale, nossa, aquele fulano que eu amava tanto, morreu sem Cristo Jesus. Paciência. Você não pode agora chorar pelo leite derramado. A questão é o seguinte, tem gente viva perto de você que não conhece Jesus, você tem que pregar Jesus para quem está vivo. Pronto? Vamos lá. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Eu não falei nada ainda, o tempo já passou. O que é isso? Eu nem comecei a pregar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. Você encontrou? Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo.
Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então veja bem, todos aqueles que morreram sem confessar, sem declarar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, eles morreram, eles experimentaram a morte e eles foram para o inferno. Sim ou não? Sim. Certo? O crente que morre em Cristo morreu, foi para onde? Para Cristo, né? Aí aqui estão as pessoas que vão comparecer diante de Deus para poder prestarem contas. E a Bíblia fala que vão aparecer os grandes e os pequenos. O que isso quer dizer? Independente da classe social, independente do nível de influência, todos que morreram. Ah, fulano morreu lá em 1800 e tal. Vai aparecer diante do Senhor. Ele vai ressuscitar e ele vai aparecer diante do Senhor para poder receber, para poder prestar contas. A Bíblia diz aí que nós lemos que o mar vai entregar os seus mortos. Independente de como a pessoa morreu, se ela morreu no Titanic, se ela morreu e foi cremada, virou pó, se ela foi sepultada, independente de como, quando, onde, de que forma apareceu, essa pessoa ela vai ressurgir diante do Senhor. Os mortos, o mar vai entregar os seus mortos, os sepulcros serão abertos. Essas pessoas todas vão aparecer diante do Senhor. Deus tem uma biblioteca no céu. Porque aí diz, no versículo 12. Muito obrigado. Então, se abriram livros. E abriu um outro livro. Essas pessoas que não aceitaram Jesus, os não salvos, os livros serão abertos. E o Senhor vai julgar cada um deles de acordo com as suas obras. Então o Senhor vai pegar fulaninho, um por um. É muita gente, né, gente? É só Deus para administrar isso tudo. Um por um, fulaninho, deixa eu ver o que você fez, as suas obras. E vai abrir os livros, e o Senhor vai começar a ver. Beleza, tem obra boa, tem obra ruim, fez coisa legal, fez coisa que é ruim. Mas vamos ver aqui o livro da vida. Seu nome está aqui? Não está. Então não entra. Por isso que nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela obra redentora de Cristo Jesus. É por isso que Ele fez. Somos salvos por aquilo que Ele fez por nós. Então essa pessoa, independente de que seja, que tipo de influência que ela viveu aqui na terra, ela vai prestar contas diante do Senhor. Todas essas pessoas, aqui está dizendo que vai sofrer a segunda morte. Por quê? Morreu hoje, vai para o inferno. Mas a morte e o inferno, ambos serão colocados dentro de um lugar chamado Lago de Fogo. É por isso que os discípulos certa vez falaram assim com Jesus: Jesus, nós expulsamos demônios, eles submetem a nós, isso é muito bom. Aí Jesus falou: querido, não se alegra por isso não, se alegre porque o teu nome está escrito no livro da vida. Talvez você está entristecido por alguma coisa, mas eu vou te dar uma boa notícia: se alegre, porque o seu nome está diante do Senhor, está inscrito no livro da vida. Querido, você pode passar por momentos de pressão, de dificuldade aqui nessa terra, mas ir morar no lago de fogo não deve ser bom não. Não deve ser legal. Então essas pessoas, elas vão comparecer diante
do trono branco. Presta atenção. Os não salvos vão comparecer diante do trono branco de Deus para prestarem contas e receberem as suas recompensas. As obras até podem ter sido boas, mas se o nome não estiver lá no livro da vida, não entra. Vai ser lançado dentro do lago de fogo. Agora eu vou falar a respeito de nós. Amém? Vou falar a respeito do seu futuro, do meu futuro. Durante os 7 anos que nós estamos lá com o Senhor na festa, esse período de 7 anos, nós vamos participar das bodas do Cordeiro e vamos estar presentes diante do tribunal de Cristo. Os não salvos vão receber o juízo eterno diante do trono branco. Irão se abrir os livros e o livro da vida. Os crentes, diga, está falando comigo. Os crentes vão aparecer diante do tribunal de Cristo. Nesse período de 7 anos, onde nós estaremos nas bodas do Cordeiro, e aqui na terra estará acontecendo o período da grande tribulação. Quando chegarmos lá, nós vamos prestar contas ao Senhor em relação à nossa carreira, em relação à nossa vida. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 10. Você encontrou, você pode dar glória a Deus? Tu, porém que julgas teu irmão, e tu, por que desprezas o teu? Presta atenção nessa frase. Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A palavra grega aqui, quando diz no versículo 10, comparecermos diante do tribunal, a palavra comparecer no grego é estar de pé. Veja bem, irmãos, nós estaremos no céu. E nós vamos prestar contas ao Senhor daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fazemos com a nossa vida, com a nossa carreira. Quando o apóstolo Paulo usa a palavra aqui, tribunal, no grego, essa palavra significa bema, com B de bola, bema. O que é o bema? O bema é uma plataforma que os gregos, atletas, eles utilizavam para poder receber as premiações. É como se fosse um pódio, desses que a gente vê hoje das Olimpíadas, né? Aí os atletas sobem e recebem as medalhas. Mas ali a gente tem o primeiro, segundo e terceiro lugar. No bema, os atletas, eles eram premiados se eles praticassem os Jogos Olímpicos deles conforme as regras estabelecidas. Então, se ele praticou os Jogos Olímpicos conforme as regras estabelecidas, ele recebia a coroação, ele recebia a premiação. Então, nós, durante o período dos 7 anos que estaremos nas bodas do Senhor, iremos ser galardoados. Iremos receber a nossa premiação. Iremos prestar contas daquilo que nós fazemos com a nossa vida, depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Veja bem, há um ensino, e eu antes pensava dessa forma, que quando eu aparecesse diante do Senhor, o Senhor ia abrir um telão do tamanho dessa parede, e todos iam ver um filme da minha vida.
Todos iam ver o filme da sua vida. O seu avô, a sua avó, o seu bisavô, sua bisavó, né? Pai, mãe, vizinhos, irmãos e tal. Primeiro lugar, essa galera toda, se morreu em Cristo, beleza. Segundo lugar, se não morreu, não vai estar lá para poder ver, né? Então, nem todo mundo vai ver o filme da sua vida. E em segundo lugar, não vai abrir tela, não vai abrir televisão, não vai passar filme nenhum a respeito daquilo que você fez de errado. Porque o pecado, ele ficou impune até a vinda de Jesus. O povo que praticava o pecado e o povo que precisava receber o castigo pelos pecados, esse povo é quem? A raça humana, a humanidade que precisava ser castigada, flagelada, moída, esmagada, porque a humanidade pecou contra o Senhor, esse povo, a humanidade, não recebeu o castigo pelo pecado. O castigo que era para a gente receber recaiu sobre quem? Cristo. Então, o pecado não foi imputado, colocado, depositado na nossa conta, foi depositado na conta de Cristo. Quem pagou o preço foi o Senhor Jesus. Então, ele pagou o preço do pecado para que eu e você pudéssemos estar santos na presença de Deus. Amém? Então, nós não seremos julgados pelos nossos pecados. Porque o pecado que eu e você cometemos, se confessarmos, pedimos perdão e arrependemos, ele está debaixo do sangue de Jesus. E o próprio Senhor diz que ele mesmo perdoa, pega o pecado e lança no mar do esquecimento. Se o próprio Deus esquece, por que nesse momento ele vai puxar o extrato bancário e falar, tem dívida aqui para você, vamos pagar essa conta aqui agora, querido? Vai acontecer isso? Não. Então vai passar um telão da sua vida mostrando os seus erros? Não, porque eles caíram em Cristo Jesus. Então eu posso cometer qualquer tipo de erro por aí? Não, porque a graça de Deus não te empurra para o erro, ela te tira, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém? Então não vai abrir o telão para poder contabilizar os erros, para poder contabilizar os fracassos, as derrotas. Nós vamos comparecer diante do Senhor, diante do tribunal de Cristo, diante do bema de Deus, para receber conforme as nossas obras. Recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daí eu tenho uma carreira para poder percorrer. Como que eu estou correndo essa carreira? Nós seremos avaliados pelo nosso nível de obediência ao Senhor. Nós seremos avaliados pelas motivações do nosso coração. Talvez durante toda a minha caminhada e talvez durante toda a sua caminhada, nós podemos esconder algumas coisas nos nossos corações e que não está sendo exposto aos olhos das pessoas. Tudo bem, mas diante do Senhor, nós vamos prestar contas disso. Por que eu estou aqui na frente pregando? É porque eu estou ouvindo o chamado do Senhor e estou correspondendo? Ou é porque eu quero exercer a minha influência? É porque eu quero exercer o domínio, é porque eu quero aparecer, é porque eu quero ganhar financeiramente. Qual que é a minha motivação? Por que você serve naquilo que você serve dentro da igreja? Qual que é a sua motivação? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós pessoas estão fazendo diversas atividades dentro da igreja. Mas o Senhor não chamou todo mundo para poder fazer diversas atividades na igreja. O Senhor chamou todo mundo para poder fazer uma única coisa, cumprir o seu propósito. E às vezes nós achamos que a pessoa está na igreja, pregando, orando, a pessoa cai, joga o paninho, cobre, segura, atende, tudo mais. A pessoa faz 1001 coisas na igreja e fala, nossa, fulano é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Mas qual que é a motivação que fulano está fazendo isso? O porquê que fulano está fazendo isso? É nesse momento que nós vamos prestar contas a respeito de como a nossa conduta, de como a nossa carreira cristã está sendo desempenhada. Eu estou fazendo de qualquer forma ou estou fazendo com excelência?
É nesse momento que vai vir a balança. Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é bom. Diga, Deus é bom. Mas Deus não é bobo. Deus não é trouxa. De Deus não se zomba. Deus é justo. Sabe por quê? Porque talvez uma pessoa ela pode ter vivido a vida dela todinha errada, mas nos 45 do segundo tempo ela se arrependeu, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Está salva ou não está? Está salva. Mas aí ela vai prestar conta lá na festa. E aí, o que você fez? É justo, irmão, você está aqui subjugando o seu corpo, tentando renovar a sua mente, não vivendo pelas obras da carne, tentando andar no Espírito, recebendo da palavra de Deus, se desempenhando, se esforçando. Aí tem um bonito aí fora que vive na prática do pecado, experimentando as coisas, morre e ele recebe a mesma coisa que você. É justo isso? É justo você estar na sua casa, fazer a sua compra do mês, limpar a sua casa, organizar e vir outra pessoa e pegar o seu alimento, pegar o seu salário? É justo essas coisas? Não é justo. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é bom, mas Deus não é bobo. A pessoa vai ser salva, mas só que vai ter uma prestação de contas. Mas só que vai ter um nível de prestação de contas. E aí, o que você fez? E por que isso vai acontecer no período das bodas, no período da festa? Porque quando acabar o período de 7 anos, irmãos, das bodas, e quando acabar o período de 7 anos da tribulação, Cristo com os seus santos, diga, eu vou estar lá, Cristo com os seus santos, com a sua igreja, vai vir na segunda vinda. A segunda vinda, Cristo pisa na terra. E quando Cristo pisa na terra, Ele extermina o inimigo e começa o reino milenar. É no reino milenar que, juntamente com Cristo, nós vamos reinar com Ele sobre toda a terra. E esse nível de recompensa é que vai determinar o quanto nós vamos reinar na eternidade com Cristo. Você consegue entender? Porque Deus, Ele é justo. E a pessoa, quando receber pelas suas recompensas, ela vai ficar feliz da mesma forma, porque ela vai estar no céu. E no céu não vai haver pranto, no céu não vai haver tristeza. Cada um vai ficar feliz com o pacotinho que receber. Cada um vai ficar feliz com o presente que receber. Independente. Agora, no momento da atuação, quando acontecer o reino milenar, cada um vai viver num nível diferente. E pasmem, irmãos, existem pessoas que vão conseguir sobreviver da grande tribulação. Elas vão passar vivas durante o período de 7 anos, elas vão aceitar Jesus e elas vão entrar para dentro do reino do milênio. E nós vamos conviver com elas, com o corpo glorificado e eles com esse corpo que nós estamos aqui. É possível isso acontecer? Claro que é. Jesus ressuscitou e encontrou com seus discípulos, ele com o corpo glorificado e os discípulos com o corpo corruptível. Então vai vir uma turma que vai sobreviver ao período da grande tribulação. Porque Jesus vai salvar esse povo? Não, eles vão pagar o preço com a sua própria vida. Com o seu próprio sangue. E eles vão entrar no reino do milênio. E aí no reino do milênio, nós vamos conviver com essas pessoas. É por isso que cada um de nós vai receber uma avaliação. Seremos avaliados pelo Senhor conforme a carreira que nós estamos correndo. Veja, irmãos, isso é muito sério, você sabe por quê? Vamos colocar aqui como exemplo, todo mundo aqui vai viver 100 anos. Uma expectativa de todo mundo vai viver 100 anos. 100 anos é muito pouco diante do impacto que nós vamos viver no reino de milênio e na eternidade. Olha só para você ver, suponhamos que todos nós vamos viver 100 anos. 100 anos vai determinar o seu nível de influência, o seu nível de vivência na eternidade. Isso é muito sério. O nosso prazo de vida aqui é que vai refletir o que nós vamos viver lá. Então, cabe a nós correr uma carreira, ter uma conduta, o máximo que a gente conseguir de excelência diante do Senhor. Eu não digo perfeita. Eu não digo uma carreira toda certinha, mas o máximo de erros que nós podemos minimizar vai ser ótimo. É por isso que nós temos que ser cada vez mais guiados pelo Espírito Santo.
para poder fazer aquilo que o Senhor determinou, porque diante do Senhor nós vamos prestar contas das nossas obras. Diante do Senhor nós vamos prestar contas daquilo que o Senhor mandou a gente fazer. Fulano, eu te mandei fazer tal coisa, você fez? Não fiz. Ah, então você está fora? Não, não está, você está dentro. Então tá bom, fica dentro, mas você vai receber uma recompensa por isso. E a pessoa não vai ficar triste, porque a pessoa vai estar no céu e ela vai ficar feliz. Mas cada um vai receber uma recompensa. Se você abrir a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz da seguinte forma: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, diante do tribunal, nós vamos comparecer para poder receber aquilo que nós fizemos na nossa vida por meio e através do nosso corpo. Se você abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, abra rapidamente sua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, diz da seguinte forma: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém sobre o fundamento que edificou, este receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. O que ele está querendo dizer aqui? As nossas obras serão manifestas diante do Senhor. E as nossas obras elas serão avaliadas. Aquilo que eu produzi para o Senhor, aquilo que eu fiz, aquilo que Ele me instruiu a fazer, será que eu fiz? Então, eu vou receber ouro, as minhas obras elas serão ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. O que eu vou receber da parte do Senhor? Eu não sei. Vamos passar pelo fogo? Vamos provar isso pelo fogo? O Senhor irá julgar isso. A obra que permanecer, a obra que não for queimada, a pessoa vai receber o galardão. A pessoa vai receber a recompensa. Ah, mas e se queimar? Se queimar, a pessoa vai continuar salva. Mas só que Deus é justo. Deus não vai entregar o galardão para a pessoa, mas a pessoa vai ser salva. É por isso que eu falei que a pessoa morre nos 45 do segundo tempo e está sendo salva. Mas só que você está aqui desempenhando papel, o Senhor vai ser justo e vai pesar isso na balança. Por isso que Jesus fala, bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça. Que vai ser justo, irmãos. Nós vamos chegar num tempo onde essa justiça vai ser pesada na balança. As coisas vão ser resolvidas, reguladas, regularizadas. O Senhor provará essas obras e aquilo que permanecer, a pessoa vai receber a recompensa. E de acordo com a recompensa que ela receber, ela vai atuar no reino milenar de Cristo juntamente com Ele. Amém. A equipe de louvor pode subir, por favor. A mensagem do juízo eterno, irmãos, ela mostra, e o diaconato pode preparar a ceia, por gentileza. A mensagem do juízo eterno, ela nos leva a um momento de reflexão e de examinar como a gente tem vivido a nossa vida com o Senhor. Começou de novo. Como a gente tem avaliado, como a gente tem vivido a nossa vida com o Senhor, porque o meu futuro eterno, ele vai ser determinado por aquilo que eu estou vivendo aqui hoje, agora.
Não adianta você vir para a igreja, sentar, esquentar o banco da igreja, levantar, se o Senhor está comunicando algo no seu coração para poder fazer. Preste atenção nisso, irmãos. Não adianta você apenas pensar assim, estou salvo, estou dentro do céu, estou salvo, estou tranquilo. Não está não, queridos. Porque isso é uma irresponsabilidade. Porque você tem o conhecimento da palavra de Deus. A pessoa que morreu sem esse conhecimento da palavra de Deus, o Senhor sabe da ignorância dessa pessoa, porque Deus ele é bom, mas Deus não é trouxa. Deus não é bobo. A pessoa que morreu sem esse conhecimento, o Senhor sabe do nível de ignorância dessa pessoa. Mas nós que obtemos esse conhecimento, mas nós que recebemos o entendimento a respeito disso, é necessário a gente tomar uma posição diante do Senhor. Então agora eu vou fazer tudo na igreja. Não, o Senhor não está te chamando para poder fazer tudo na igreja. E nem todos nós vamos fazer tudo aqui na igreja, porque muitas pessoas foram chamadas para poder fazer lá fora. Muitos empresários foram chamados para poder abrir empresa do reino lá fora, não para si mesmo. Vai tirar proveito? Vai ganhar benefício com isso? Vai. Muitos professores, muitas donas de casa, muitos pais, enfim, irmãos. A gente não pode viver a nossa vida de acordo com o meu trabalho, o nosso trabalho não é o nosso propósito. Existe uma diferença de trabalho, existe uma diferença de propósito, entre trabalho e propósito. O que importa é que a nossa consciência em relação às coisas eternas, elas sejam afloradas diante de nós. Elas sejam, o senso de eternidade seja vivificado dentro de nós. Porque a nossa vida aqui, ela é curta para a gente poder viver um impacto tão grande lá na frente. Você pode ficar de pé no seu lugar? Com essa mensagem eu não quero trazer um medo no seu coração. Eu não quero trazer pânico no seu coração. Eu não quero trazer desespero. Mas eu quero trazer um senso de reflexão no seu coração. Eu quero que você tenha um entendimento de que a sua vida aqui ela é preciosa para o Senhor. E o que importa é a gente levar a palavra do Senhor para as pessoas, é evangelizar. Imagina o tanto de pessoas que nós conhecemos, irmãos, que vão ser lançadas no lago de fogo. Nós estamos aqui bonitinhos, arrumadinhos, felizes, mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Você pode dizer comigo assim, o meu futuro está garantido. Você falou meio fraco, você não está muito animado com o seu futuro, mas tudo bem, a palavra de Deus diz que o seu futuro está garantido. Ele está garantido, independente a respeito das contas, da sua vida profissional, independente das áreas da nossa vida. O nosso futuro com o Senhor está garantido. Mas isso não quer dizer que nós vamos viver uma vida negligente. A nossa função é pregar a palavra, não convencer a pessoa. Quem convence o pecador é o próprio Espírito Santo de Deus. A nossa função é falar, olha, existe saída, existe uma mesa, existe um banquete, existe um lugar de alimento, de provisão, de cura, de restauração. Quando se fala de juízo eterno, irmãos, nós tiramos os olhos da gente em alguns momentos e olhamos para fora. Quantas pessoas aí fora que estão precisando do Senhor, e Jesus falou, os campos já estão brancos. Ah, mas eu preguei o evangelho para fulano e fulano não quer. O problema agora é de fulano com o Senhor. O fulano com o Senhor que se resolva. A sua função é pregar a palavra com graça, com sabedoria, não ser um crente chato, com unção. Quantas pessoas dentro da sua casa que não tem Jesus? Quantas pessoas dentro da sua casa que não conhecem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? E talvez nós estamos vivendo uma vida que nós não estamos sendo sal para essa pessoa. O sal, irmãos, ele gera sede, sim ou não? Come uma comida salgada, você vai beber muita água. O sal, ele gera sede. Nós temos que chegar num ponto da nossa caminhada com o Senhor, que as pessoas tenham sede de ter o Senhor, da mesma forma que nós temos. Gerar sede na vida das pessoas. Paulo disse, olha, no momento que vocês forem cear, examine a si mesmo. Será que eu estou gerando esse tipo de sede na vida das pessoas? Será que eu estou sendo esse tipo de luz na vida das pessoas?
Será que a minha carreira com o Senhor, ela está sendo equilibrada? Eu estou sendo guiado verdadeiramente por aquilo que o Espírito Santo de Deus está me dizendo? Será que o que nós estamos fazendo aqui na frente, que nós estamos ministrando na igreja, no Verbo Barreiro, nas nossas áreas de atuação aqui, a começar por mim, será que as minhas motivações estão corretas diante do Senhor? O meu coração está equilibrado diante do Senhor? Será que aquilo que eu estou fazendo, eu estou fazendo muito com qual objetivo? Porque um dia nós vamos prestar contas diante do Senhor, estaremos na glória, receberemos o nosso galardão, o nosso fim será maravilhoso, estaremos eternamente com o Senhor. Mas eu quero que você saia daqui com essa reflexão para sua casa. A nossa vida cristã, nós temos que viver segundo aquilo que o Senhor nos instrui, seguindo a vida de acordo com o propósito do Senhor. Nós não vivemos, Senhor, nós não vivemos de objetivo, nós vivemos de propósito. Por isso que nós temos o Espírito Santo que nos guia e que nos orienta. Nessa manhã nós vamos tomar a ceia, e nós vamos tomar a ceia com essa consciência de viver uma vida cristã diante do Senhor. Agora, pode vir aqui. Deixa eu pegar só o microfone. Reflexão, né? Mas só um minutinho que eu vou falar. A minha mãe, você sabe que ela partiu para o Senhor, a maioria que sabe, não tem nem um mês ainda. E o Ed está falando aqui a respeito de nós termos, nós pregarmos, mas também com a nossa vida. A minha mãe foi a primeira a converter na nossa família. E ela não foi mais na igreja católica depois que ela converteu. Mas o padre era vizinho dela, e essa semana ele escreveu uma carta para a família. E ele falou muitas coisas, foi 2 folhas a punho. Ele falou que ele aprendeu muito mais de Deus através da vida da minha mãe, da porta da casa dele, ele olhar e ver ela cuidando da casa, da família, e ter sempre uma palavra de encorajamento para as pessoas, e que agora ele tinha uma certeza no seu coração que o que ela ensinou para a família, para os filhos e filhas, que nós somos 8, vai dar continuidade ao ensino de Deus, porque ela soube passar muito bem o que é uma vida com Deus. É só isso que eu queria falar. Amém. Irmãos, Dona Luzia era uma mulher certeira. Desses 8 anos que eu convivi com ela, não foram muitas vezes, né? Mas era certeira, era certa. O que é certo é certo. Não tinha meio termo. É do Senhor, não é do Senhor, não é do Senhor. Abundante na obra do Senhor, né? De frente para a igreja. Abria a igreja, varria a igreja, limpava a igreja, fazia todas as coisas. Ela vai receber a recompensa dela da mesma forma que nós estamos recebendo. Mas só que ela está agora no descanso do Senhor. Mas nós estamos aqui para poder trabalhar para o Senhor. Existem muitas pessoas que precisam sair do lago de fogo. E quem vai tirar essas pessoas é o Senhor, mas Ele conta comigo e com você. Os elementos serão distribuídos e nós vamos tomar a ceia com essa consciência. Enquanto isso, nós vamos louvar o Senhor mais uma vez. Aleluia. Pai, nós te adoramos em nome de Jesus. Nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor nos deu o Espírito Santo de Deus, que nos conduz a toda a verdade. Obrigado, Pai, porque nós não podemos viver a nossa vida de qualquer forma ou de qualquer jeito. A nossa vida se vive com um propósito de influenciar pessoas para o reino do Senhor. Obrigado, Pai, porque cada um aqui tem um dom e tem um talento, tem as habilidades que o Senhor depositou em cada um de nós. Eu oro, Senhor, para que esses dons, para que esses talentos não sejam enterrados com essas pessoas, mas sejam expostos, sejam revelados,
sejam, Pai, colocados diante da luz, para que outras pessoas vejam e tenham sede e fome pelo Senhor Jesus. Eu oro, ó Pai, para que o nosso coração seja guardado no Senhor, as nossas motivações, os nossos objetivos, as nossas metas, Pai, em nome de Jesus, que não seja voltado para nós mesmos, por meio do egoísmo, a começar na minha vida, Pai, em nome de Jesus. Que seja o meu coração limpo diante do Senhor. Que seja, Senhor, não eu vivendo para mim, não eu vivendo para os meus sonhos, não eu vivendo para os meus projetos, Deus, não eu vivendo para poder ter uma boa vida e confortável aqui para mim, para minha família, mas que seja, Senhor, o Teu Espírito me instruindo a construir as obras, Senhor, diante do Senhor nos céus. A que quando chegar o tempo da minha prestação de contas, ó Deus, que quando passar pelo fogo, que não seja feno, que não seja palha, mas que seja, Senhor, ouro, que seja algo que glorifique o nome do Senhor, que eu venha ouvir do Senhor, que os meus irmãos venham ouvir do Senhor: bom trabalho, vocês cumpriram a carreira com excelência, vocês cumpriram a carreira com sabedoria. Deus, que o nosso coração seja equilibrado nas coisas do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus, nos ajude a viver aquilo que o Senhor determinou, a ter aquilo que o Senhor determinou, a ser aquilo que o Senhor determinou. Que a nossa consciência de eternidade, Senhor, seja cada vez mais aflorada, seja cada vez mais vivificada diante do Senhor. Obrigado, porque nós não vamos receber um julgamento pelos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor nos perdoou. Obrigado porque o Senhor nos lavou. Obrigado que o nosso pecado, nosso passado está apagado, lançado no mar do esquecimento, não tem poder sobre as nossas vidas. Obrigado porque somos uma nova criação diante do Senhor, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu a responsabilidade de sermos igreja diante do Senhor. Ministrar às pessoas o amor que vem do Teu coração, Deus. Ah, Deus, às vezes passamos por momentos atribulados, pressionados, abatidos, entristecidos, mas não destruídos, por causa do Teu amor, não destruídos por causa do Teu amor. Você que está abatido, você que se sente entristecido, tenha bom ânimo, diz o Senhor. Tenha bom ânimo, diz o Senhor. Continue caminhando mais uma milha, continue oferecendo a outra face, continue sofrendo dano se necessário for, porque o Senhor é justo, porque o Senhor colocará diante da balança. Nada fica escondido diante dos olhos do Senhor, nada fica escondido diante dos olhos do Senhor. Obrigado, Senhor, porque a nossa sede de justiça em um mundo cruel, Senhor, será saciada. Obrigado, Senhor, porque sabemos que será saciado pelo Senhor. É só o Senhor para fazer isso. É só o Senhor que é capaz de mover essas coisas. Obrigado, Pai, pelo Teu sacrifício, pelo sacrifício de Jesus na cruz. Obrigado pelo sangue vertido. Obrigado pelo corpo que foi esmagado, pelo corpo que foi moído. Obrigado porque recebemos vestes novas, vestes de louvor diante do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes sobre essa terra, para reinar diante das tribulações e para ministrar ao Senhor sacrifícios de louvor,
Sacrifícios de louvor. Sacrifícios de louvor. Vamos comer do pão em nome de Jesus. E vamos celebrar. Porque a nossa vida com o Senhor, ela é maravilhosa. Em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia!